Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E eu já peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like, ative o sininho das notificações e vamos para mais um vídeo. Você já se sentiu diferente, excluído, a ovelha negra da família? Ou, de certa maneira, você já se sentiu estranho diante das demais pessoas? Bom, se você já se sentiu assim, esse vídeo é para você. Eu também já me senti assim, até hoje eu me sinto uma pessoa diferente, estranha das demais. Porque eu sou, às vezes, muito introspectiva, um pouco antissocial, mas quando eu tô realmente no meio das pessoas, eu sou muito sociável. Eu acho isso uma estranheza, né? Porque ao mesmo tempo que eu quero me isolar, eu sinto uma necessidade grande de estar perto das pessoas. E acredito que isso seja bom. Porque a gente precisa de momentos assim. A gente não pode se isolar completamente e também não é tão bom assim estar sempre envolvido em coisas, no meio de muita gente. Bom, é assim que eu vejo. E vocês podem dizer, nossa, isso é normal ou isso é estranho. Cada um vai ter uma visão, certo? Mas eu já me senti muito estranha por ser uma pessoa que vê um pouco além das pessoas que eu convivo, sabe? E principalmente porque agora eu mexo com o espiritual. Eu trabalho com a minha mediunidade. E para muitas pessoas isso é estranho, né? E por que eu tô falando disso? Porque desde criança eu sinto que eu tinha um chamado. Acredito que vocês também já tenham escutado muito essas palavras, ou talvez já falaram para você desse chamado, né? E isso, desde sempre, rodava muito dentro da minha cabeça, sabe? Como eu já falei em outro vídeo, eu já fui da igreja evangélica, quando eu era muito pequena, e foi algo que eu fui conduzida, como se Deus tivesse me levado ali. E passei muitos momentos bons na igreja, muitos momentos de dúvidas, e também muitas pessoas dentro da igreja se levantaram para passar mensagens para mim. Acredito que você que já tem ido na igreja, ou que frequenta a igreja, saiba do que eu estou falando. E muitas delas me profetizaram na minha vida um chamado de ser uma missionária. Eu ficava muito feliz, né? Porque quando eu olhava os pastores pregando e falando sobre Deus, sobre Jesus, eu achava aquilo lindo, né? Eu via as outras pessoas dançando, cantando, mas o que me alegrava mesmo era falar sobre Jesus, falar sobre a palavra. E com o tempo, eu sempre via isso estranho dentro de mim, porque as outras crianças não tinham essa mesma visão, vamos dizer assim. Né? As que estavam lá na igreja iam porque os pais iam. Né? Eu ia sozinho. Meu pai e minha mãe não eram da igreja, não são, até hoje, acreditam em Deus, têm a fé deles em particular, mas não seguem uma religião em si. E eu, como eu disse, eu sempre achei que eu estava sendo conduzida por causa disso.
Eu fui sem ninguém ter me chamado, eu fui porque eu senti no meu coração que eu devia ir. Uma criança de 10 anos. E eu ia, sozinha. Sabia a hora do culto. Era pertinho da minha casa, a igreja. Então, eu conseguia ir e vir, né, sozinha, tranquila. E quando eu me entendi, quando eu entendi a minha condição sexual, eu fui me afastando disso tudo. Mas eu sempre senti que o meu chamado ainda estava ali, sabe? Eu ainda sentia a, a voz daquelas pessoas ecoando na minha mente, falando sobre esse chamado, sobre esse propósito que Deus tinha na minha vida. E cada vez mais se fazia presente na minha vida o espiritual, né? Você que é da igreja, você que é do espiritismo, você sabe do que eu estou falando, né? De estar em contato realmente com outros seres. E se você não acredita no que eu estou falando, tudo bem. Mas só porque você não sente, não quer dizer que os outros não sentem. Só porque você não acredita, não quer dizer que os outros também devam desacreditar. Cada um sente de uma maneira. Cada um pode ver de uma maneira. Cada um pode ver que, nossa, isso é estranho. É por isso que eu estou falando aqui sobre como as pessoas gostam de associar o diferente com o estranho, né? Porque eu sou uma pessoa que fala sobre o espiritual e você não acredita nele, não quer dizer que ele não exista. Ou então que eu tenha que provar que ele existe. Eu estou aqui para falar sobre a minha experiência, né? E aqueles que se deixam conduzir por isso e acreditam nisso, também têm experiências, né? Experiências fora do corpo, experiências transcendentais realmente, experiências fora do comum, que ciência nenhuma pode explicar e nem a própria pessoa, às vezes, que está sentindo aquilo, pode explicar, né? Então, a gente é associado muito a isso, quando a gente penda para esse lado mais ritualístico da vida, mais energético, né? As pessoas sempre querem colocar a gente nesse nicho de estranhos, como se a todo tempo as pessoas não estivessem realmente vivendo o espiritual. Todas as vezes que acontece uma morte, as pessoas estão lidando com o espiritual, né? Uma vida está saindo desse plano físico para outra vida. E quem entende isso, quem já entendeu isso, vai entender do que eu estou falando. Beleza? Então é isso. Para você que não entende um pouco disso, até bom, escute. Não tem problema nenhum em ouvir, em tentar aprender e a evoluir com isso, né? Eu aprendo com aqueles que ainda não entenderam e aprendo também com aqueles que já estão em outros patamares evolutivos, né? Cada um está ensinando. Cada um, com a sua faixa evolutiva, está ensinando o outro. Até aqueles que estão sofrendo, que você pode colocar como o mais baixo dos padrões evolutivos, até aquele que está nas altas esferas. Com cada um você aprende uma coisa. Ok? Então, continuando. E o que é realmente ser estranho? Bom, para muitas pessoas, todo mundo basicamente é estranho, né? Uma pessoa que é muito alta,
uma pessoa que é muito gorda, uma pessoa que é muito magra. Todas as extremidades do ser, para a sociedade, é considerado estranho, vamos dizer assim, diferente, né? Mas as pessoas olham com um olhar mesmo de indiferença, sabe? Olha com aquele olhar de não estou entendendo essa pessoa, né? E as pessoas gostam de falar muito sobre as diferenças do ser humano. Eu digo isso por experiência própria, né? Muitas pessoas gostam de falar sobre o meu rosto de séria. Entende? Às vezes, quando eu não estou sorrindo, parece que eu sou muito séria. E talvez isso seja uma estranheza para muitas pessoas, mas é só eu sendo eu, é só eu e a minha cara. Entende? Mas na maioria do tempo eu sou muito legal, muito bacana, muito sorridente. Mas quando eu tô falando de coisas sérias, de Deus, da espiritualidade, eu sou realmente muito séria, eu tenho muita seriedade, porque são coisas muito importantes para mim que eu levo muito a sério. Então, as coisas que você leva a sério, é necessário ter uma maneira de se portar. E às vezes, por causa disso, as pessoas se afastam ou, de certa maneira, nem se aproximam, porque acha que eu vou ser uma pessoa ignorante, talvez, não sei, né? Mas eu já ouvi muitos comentários em relação a ser uma pessoa muito séria, principalmente as minhas fisionomias, né, o meu rosto, mas eu tento levar isso numa boa, porque eu já entendi que essa sou eu, né? E principalmente quando eu tô falando de coisas que são importantes para mim, muito sérias. E também em relação à minha esposa. Ela é uma mulher alta, 1,85 m. Então, as pessoas gostam muito de falar sobre a altura dela. E ela é também uma mulher magra. Então, as pessoas também gostam de falar muito sobre a magreza dela. Como se ela não soubesse que ela é assim. Eu acredito que você também, que tem uma extremidade de ser uma pessoa muito magra, ou ser uma pessoa fora do peso, né? Vamos dizer assim, uma pessoa mais gordinha, as pessoas gostam sempre de falar dessas características. Mostrar que isso nos faz ser diferente das pessoas. E isso não faz a gente ser diferente das pessoas. A gente nasceu assim, a gente é assim. E quem não é diferente um do outro? Né? Vocês já ouviram falar que nem os dedos das mãos são iguais. Nem em tamanho e nem largura. Nada. Então, como é que as pessoas querem pegar as características físicas do ser humano ou a sua condição sexual para falar que ela é diferente, para falar que ela é estranha, para dizer que ela não se encaixa nos padrões, para dizer que o jeito que ela não é bom para a sociedade, não é o certo a ser visto. Todas as pessoas, de alguma maneira, sofreram com isso, né? Alguém falando, ou você é forte demais, não gosto de pessoas bombadas, ou não gosto de pessoas muito magras. Você nunca vai estar bom. Você que é uma dessas pessoas que gostam de fazer esse tipo de comentário em relação às características físicas da pessoa, saiba que ela já sabe disso. Entende? As pessoas deveriam saber ter diálogos com as outras, saberem fazer questionamentos realmente reflexivos ou realmente relevantes em relação à preocupação de como é que a pessoa está, né?
como foi o seu dia, dentre outras questões que não vão fazer a pessoa ficar constrangida por ser ela. Entende? A estranheza que eu estou falando aqui é a do pensamento, a de ser uma pessoa fora dos padrões que a sociedade quer que a gente seja. Que a gente faça tudo certinho, que a gente tenha uma profissão, que a gente tenha uma vida estável, que a gente tenha bens materiais, que a gente pense só de um jeito, que a gente escolha um partido político, que a gente seja de tal religião, que é a certa, que é a que vai te levar para o céu. Quem disse? Ah, Deus disse. Deus disse muita coisa. Deus fez muita coisa. E muitas coisas ali que Deus pede para que as pessoas façam, muitas delas são deixadas de lado. Principalmente a amar o próximo, né? Quando você ama o próximo, você aceita o próximo. Com todas as suas estranhezas, com todas as suas qualidades, com todos os seus defeitos, com toda a sua bagagem. E por que as pessoas esquecem de pregar mais isso e realmente de serem exemplos disso? Né? Então, quando você vê uma pessoa com um pensamento diferente do seu, você não precisa concordar. Mas você também não precisa debater. As pessoas debatem demais, por isso que gera brigas. Não é debate, é diálogo. Entende? Onde duas pessoas conversam. Onde cada uma traz as suas diferenças, mas não traz os seus julgamentos. Vem com o coração aberto para aceitar o outro como ele é. Você não muda o outro. Eu não estou aqui tentando mudar vocês. Não, eu estou tentando aqui fazer com que a gente se acolha. Cada um com a sua diferença, cada um com seu peso, cada um com a sua bagagem. Entende? É assim que Deus quer. É assim que Jesus quer. Quer que todos se unam com as suas diferenças. Que olhe os outros e entenda que está tudo bem ele ser estranho. Está tudo bem. Deus fez ele assim. Se Deus fez, então é porque tinha que ser. Tem um propósito nisso. E se Deus fez essas pessoas estranhas, foi para te provar, para testar para esses que querem todos iguais, que não é assim que ele quer. Deus mostra a diferença. Ele mostrou a diferença dele em toda a sua criação. Me diz aquilo que é igual ao outro. Podem parecer fisicamente, mas tem as suas particularidades que vão fazer você ser diferente. Então, Deus sempre veio dizendo que o diferente é normal. Que o diferente, que é certo. E que cada vez mais que as coisas ficarem diferentes, se não for para o ruim, por que não aceitar? As coisas, elas envelhecem e elas morrem. E passa por mudanças. E outras coisas novas vêm para fazer essas mudanças. As pessoas querem viver ainda num mundo onde o que é normal é ser de um jeito. É pensar de um jeito, é acreditar em uma coisa. Mas está vindo muitas pessoas mostrando para vocês, pessoas vindo de Deus, dizendo que o que é diferente agora é o que vocês têm que se adaptar. Quantas pessoas antigamente não acreditavam nisso que está acontecendo agora? Nessa evolução toda do mundo e das pessoas. Então, isso vai ter que acontecer.
vocês querendo ou não. E quanto mais rápido a gente ter essa aceitação do diferente, do estranho, que é bom, é claro, a gente vai conseguindo também se moldar àquela nova realidade. Agora imagina se a nossa vida fosse como a dos nossos tataravós. A gente não estaria tendo esse contato agora, à distância. Então, vamos aceitar as pessoas que são diferentes da gente, porque todas são. E eu quero falar aqui de uma estranheza que é sobre as pessoas realmente que mexem com o espiritual, com os espíritos. Né? Você que tem medo de espírito aí, a gente não é bicho de 7 cabeças não, tá? A gente não é todo espírita que faz despacho, ok? Não é todo espírita que faz demanda. E eu não estou aqui julgando quem faz, ok? É só para as pessoas entenderem que há várias vertentes do espiritismo, ok? Então, as pessoas, como eu estava falando, que mexem com o espiritual são taxadas pessoas estranhas porque as outras pessoas têm medo da gente. Eu falo isso porque eu sou um médium, uma pessoa que trabalha com a mediunidade, que trabalha com o espiritual. Se é uma pessoa que trabalha com o espiritual, não me faz eu me sentir mais especial do que os outros, ou menos. Ou me colocar em um padrão de loucura, vamos dizer assim. Porque tem muitas pessoas que querem associar a nossa mediunidade, as coisas que a gente sente, ouve e vê, o que muitas pessoas não veem e não ouvem, como algo ruim. O espiritismo há várias vertentes. Assim como as igrejas, assim como tudo. Tem ambos os lados. O que fazem o bem e o que fazem o mal. Ok? Não é porque o nome é espiritismo que está associado ao mal, e não é porque o nome é igreja que está associado ao bem, né? A gente também tem que saber diferenciar, porque senão as pessoas se frustram achando que vai encontrar só coisas boas em um certo lugar, e tem outras pessoas que se surpreendem achando que vai encontrar tudo que é ruim e encontra Deus ali. Assim como eu encontrei Deus dentro do espiritismo. Encontrei os meus mentores, encontrei um preenchimento. Encontrei um lugar de acolhimento, de ser eu e de poder pregar o meu chamado, poder realmente exercer o meu chamado. Hoje, dentro da minha doutrina, eu sou uma missionária. Então, as coisas que disseram para mim lá atrás realmente aconteceram. Eu realmente virei uma missionária de Jesus, não como eu achava que seria dentro da igreja evangélica, lá pregando e tal, indo em vários lugares, mas da mesma forma, falando de Jesus, falando do amor de Deus, né, de tanto que Ele é bom na nossa vida e que Ele realmente nos ama. Eu sou uma pessoa totalmente fora dos padrões que muitas pessoas quiseram me colocar. Não sou uma mulher feminina,
não nas vestimentas. Não sou uma mulher submissa, a não ser se tiver um respeito. Então, eu sou totalmente fora dos padrões, né? Eu gosto realmente de quebrar esses paradigmas, quebrar essas caixas, porque não me cabem. E eu me encontrei agora como eu sou. Se você é uma pessoa que se sente assim, acha que realmente tem um chamado maior, sente que é diferente das pessoas e dos padrões que querem colocar em você, deixa aqui nos comentários, né, o que te faz mais diferente nessa vida das demais pessoas que você conhece e como isso faz você se sentir. Você se sente acolhido ou você está se sentindo um peixe fora d'água? Mas saiba que se você se sente assim, você não está sozinho. Tem muitas pessoas também que são diferentes, que são estranhas, que estão nesse processo de se conhecerem. O autoconhecimento, para essas pessoas que se sentem assim, diferentes do mundo, de todos os rótulos que existem, é fundamental que você saiba quem você é, para que ninguém te machuque, para que ninguém queira te deixar para baixo, falando sobre você ser você, entende? Tem muita gente que quer nos deixar mal, nos falando sobre as coisas diferentes que a gente tem. Mas não deixe com que isso faça você querer mudar a sua essência. Talvez o que a gente tem mais de estranho dentro da gente é o que faz com que a gente queira viver em um mundo totalmente diferente do que estamos vivendo agora. Um mundo com mais amor, com mais compreensão. Sabe, desde quando eu entendi que eu era diferente, o que eu mais queria e o que eu mais quero é que as pessoas comecem a aceitar umas às outras, para que isso não seja um apontamento ou julgamento, mas que seja algo que faça com que as pessoas se sintam bem de ser elas. Tá bom? É isso. E se em algum momento esse vídeo fez sentido para você, ou você teve alguns insights, dá aquele curte. Vai ajudar muito a espalhar isso para mais pessoas. E se você que não gostou, também deixa aquele like. Vai que tem outra pessoa que realmente precisa escutar isso. Então é isso. Fiquem bem. Fiquem com Deus. E é nóis.